Meus irmãos, vamos abrir a palavra de Deus no livro de 2 Samuel, capítulo 9, do versículo 1 até o versículo 4. Vamos colocar de pé, vamos ler a palavra. Abra sua Bíblia. Vamos permanecer com a Bíblia aberta após a leitura do texto. Segundo Samuel 9, de 1 a 4. Diz assim a palavra de Deus. Disse Davi: resta ainda porventura alguém da casa de Saul, para que eu use de bondade para com ele, por amor de Jonatas? Os irmãos. Disse-lhe o rei: não há ainda alguém da casa de Saul para que eu use de bondade de Deus para com ele? Então Ziba respondeu ao rei: ainda há um filho de Jonatas, aleijado de ambos os pés. E onde está? Perguntou o rei. Ziba respondeu: está na casa de Maqui, filho de Amiel, em Lodebar. Vamos orar. Pai, nós queremos te agradecer por esta festa. Muito obrigado porque a andorinha encontrou ninho para si. Eu encontrei os teus altares. Muito obrigado porque vale mais um dia na tua casa do que 1000 em outro lugar. Pedimos agora que pela tua palavra o Senhor venha falar ao nosso coração mediante o teu Espírito, que o Senhor me faça um canal da tua mensagem, mensageiro do Senhor. Que o Senhor abençoe o teu povo, tire todo e qualquer impedimento, nos dê a paz, para que possamos sair daqui edificados pela tua palavra. Em nome de Jesus e para a glória de Jesus, amém. Pode assentar, meus irmãos. Meus amados, eu creio que uma das razões pelas quais Deus ainda não o levou para o céu depois da sua conversão é que Deus deseja que você seja testemunha dele, que você possa levar o maior número de pessoas a Jesus. Eu creio que esse é um dos motivos porque Deus não nos leva para o céu depois da conversão. Ele espera que sejamos instrumentos, canais, para que possamos levar pessoas a Ele, através do testemunho, da pregação do Evangelho, para que o maior número de pessoas conheçam a Jesus. Esse texto, irmão, fala sobre Davi. Ele fez uma aliança com Jonatas, lá em 1 Samuel capítulo 20, versículo 15, que jamais cortaria da casa de Jonatas a sua bondade. E no versículo 1 ele fala assim: resta ainda porventura alguém da casa de Saul, para que eu use de bondade para com ele, por amor de Jonatas? Então Davi queria saber se existia alguém da casa de Saul, porque Saul e seus filhos tinham sido mortos pelos gibeonitas. Existia uma pessoa chamada Mefibosete. E Mefibosete, ele pode aqui representar também uma pessoa sem Deus. Como é uma pessoa sem Jesus? A situação do homem sem Deus. E Davi queria abençoar Mefibosete. Mefibosete, em primeiro lugar, irmãos, ele era aleijado de ambos os pés, de acordo com o versículo 3. Aleijado, uma pessoa que tem dificuldade para andar. E eu creio, irmãos, que todo homem sem Jesus, ele é incompleto, falta alguma coisa, é uma pessoa que precisa do Senhor Jesus. E nós precisamos entender isso, que toda pessoa sem Jesus falta alguma coisa. Ele é deformado, ele é coxo, ele é paralítico, ele tem dificuldade para andar, para ir e vir. Ele está incompleto espiritualmente, falta paz, falta alegria, falta fé, falta felicidade, falta tudo que ele precisa para viver bem. E aqui nós temos um símbolo de uma pessoa afastada de Deus,
que precisava de uma intervenção, precisava de um amor muito grande em seu favor, de uma graça, de um favor imerecido, de uma misericórdia, para realmente restaurá-lo, para abençoá-lo. E a palavra de Deus diz também, irmãos, que esse homem Mefibosete não era apenas aleijado de ambos os pés. No versículo 8, fala que ele era uma pessoa completamente desprezada, infeliz. Ele fala assim, ele se considerava um cão morto, uma pessoa inútil, sem valor, infeliz, autoestima muito baixa. Ele não entendia aquilo que ele era. Então todo homem sem Deus é assim mesmo. Além de estar incompleto, infeliz, ele se vê inútil, sem valor, e uma pessoa como um cão morto, desprezado, humilhado e rejeitado. Uma situação difícil longe de Deus. E Mefibosete, além de se ver como um cão morto, aleijado de ambos os pés, dificuldade de caminhar, de andar, ele era uma pessoa que estava fora do palácio do rei. Irmãos, um homem que estava vivendo num inferno existencial, sem paz, numa vida completamente miserável. E quando nós começamos a ver esses textos, que Davi queria abençoar esse homem que pode simbolizar aí um mundo perdido, arruinado, afastado, necessitado, caído, prostrado, né, precisando de uma intervenção. Assim um homem sem Deus, irmãos. E nós conhecemos muitos Mefibosetes por aí, que estão longe do palácio, longe da presença de Deus, estão aleijados, incompletos, infelizes, que se sentem inúteis, como um cão morto, uma pessoa desprezada, humilhada, pessoas que estão aí afora, vivendo vazio, são pessoas incompletas, insatisfeitas, pessoas arruinadas, derrotadas, pessoas destruídas no casamento, destruídas nas drogas, na feitiçaria, na religiosidade, enfim, são pessoas que necessitam de Deus. A figura de Mefibosete aqui representa muito bem isso, como é o homem sem Deus. Em segundo lugar, irmãos, nós vimos aqui a vontade de Davi para com Mefibosete. O que Davi queria fazer com Mefibosete? Eu creio que Davi aqui pode representar também o que Deus quer fazer com Mefibosete, o que Deus quer fazer com um homem caído, prostrado, arruinado, afastado do palácio, numa situação de dor, de tristeza, de opressão, de angústia, de desânimo, de morte espiritual. A primeira coisa que Davi queria fazer com Mefibosete está no verso 7. Ele falou o seguinte: não temas, porque eu usarei de bondade para contigo. Meus irmãos, deve ser a nossa pregação, a nossa mensagem a esse mundo caído, a esse mundo afastado de Deus, sofrido, sem outras opções, um mundo que está angustiado, prostrado, desanimado, um alvo fácil na mão de Satanás, que veio para matar, para roubar, para destruir famílias inteiras. E nós vimos aqui a nossa mensagem para com os Mefibosetes é dizer que Deus quer usar de misericórdia, de bondade, de ternura, de fidelidade para com essas pessoas. É isso que Deus quer que preguemos, que você possa anunciar como testemunha de Deus. E Davi disse claramente para Mefibosete: não temas, eu vou usar de bondade para contigo. Meus amados, as pessoas precisam de quebrar essa barreira. Muitas pessoas acham que para ir à igreja, para ir a Jesus, eles têm temor no coração, têm um certo medo, um pavor, porque o diabo coloca ali uma barreira, e nós temos que derrubar essas barreiras. Para muita gente, Jesus é proibição, fanatismo, religiosidade, pode, não pode, mas cristianismo é vida, é libertação, é cura, é tudo que a pessoa precisa. Então as pessoas lá fora, nossa mensagem é o seguinte: não temas, não tenha medo de se entregar a Jesus Cristo, não tenha medo de ser um cristão, de ser uma pessoa diferente, de nadar contra a correnteza. Não tenha medo, porque Deus vai usar de misericórdia, de graça, de ternura, de bondade para contigo, um favor imerecido. Essa foi a mensagem que Deus trouxe ao meu coração há mais de 30 anos atrás. Eu tinha uma certa barreira contra o cristianismo, mas alguém chegou para mim, a primeira palavra que ele disse foi o seguinte: não temas, não tenha medo, não se preocupe,
Não tenha ideia errada daquilo que é Jesus. Não é religiosidade, é tudo que você precisa e Ele pode mudar a sua história. Deus vai usar de graça, você não merece, mas Ele vai usar de misericórdia para com você e Ele vai abençoar a sua vida. Essa é a mensagem que devemos levar, às pessoas que estão sofrendo, que estão afastadas, que estão caídas, que estão dilaceradas pelo adversário, que estão a caminho do inferno, vivendo, na verdade, no inferno existencial, em todas as áreas da sua vida, porque a única forma de sentir realmente completo e satisfeito, realizado, é com o Senhor Jesus. E uma coisa interessante é que Jesus, aqui no caso Davi, ele representando um símbolo do próprio Deus, o que Deus quer fazer com um homem caído, com Mefibosete, que representa o homem sem essa esperança, é que no verso 7, Davi falou com Mefibosete assim: eu vou te restituir todas as terras de Saul teu pai, tudo que você perdeu. Irmãos, a pessoa sem Deus, ele perde tudo, ele perde a família, perde o casamento, perde o filho, ele perde a dignidade, ele perde a paz, a alegria, ele perde, ou ele perde, ou ele não tem. E Deus quer restituir, Deus quer completar, Deus quer abençoar, Deus quer somar, Deus quer curar, Deus quer restaurar, Deus quer abençoar essa pessoa completamente. Então Davi falou com ele: não temas, eu vou usar de misericórdia, de bondade para contigo, e eu vou restituir, eu vou abençoar a sua vida, tudo que você perdeu, eu vou restaurar você. Irmãos, eu creio que é isso que é a nossa pregação do Evangelho, a graça, aquilo que Deus faz. Deus vai restaurar seu casamento, Deus vai te dar dignidade, restaurar seu filho, converter o coração do pai ao filho, o filho ao pai, vai abençoar seu casamento, te tornar uma melhor esposa, melhor marido, melhor filho, melhor cidadão, homem de Deus, filho do Senhor Jesus. E nós precisamos levar essa mensagem de ternura, porque aqui Davi, ele usou de graça, de amor com Mefibosete, e no versículo 7, ele fala o seguinte: tu comerás pão sempre na minha mesa, na minha presença. É isso que Deus quer fazer com o homem caído, levá-lo à mesa, dar um banquete, dignidade. Eu creio que isso é a essência do Evangelho, é pregar Jesus Cristo, não aquilo que Ele oferece, mas aquilo que Ele é. E Davi falou com Mefibosete: você vai estar na minha presença todos os dias e comer pão na minha mesa, eu vou te dar dignidade. Você vai estar comigo, pertinho de mim, numa intimidade muito pessoal, de relacionamento. Irmãos, isso é maravilhoso, saber que Deus quer se relacionar conosco. É isso que Deus quer fazer conosco, nos fazer comer na mesa dEle, na presença dEle, todos os dias da nossa vida. Ele prepara perante os inimigos uma mesa farta, para nos abençoar abundantemente. Outra coisa que eu vejo aqui no texto, versículo 11, fala que Mefibosete, na mesa de Davi, ele foi tratado como um dos seus filhos. Davi tratou Mefibosete como filho. É isso que Deus quer fazer com as pessoas: dar dignidade, restauração, amor, ternura, restauração, restituição daquilo que perdeu, fazer acontecer aquilo que nem existe no coração das pessoas, e fazer com que ela se torne íntimo de Deus, filho de Deus. E a palavra de Deus diz no verso 10: tinha Ziba 15 filhos, 20 servos. Tinha Mefibosete um filho pequeno, cujo nome era Mica. Todos quantos moravam em casa de Ziba eram servos de Mefibosete. Davi fez com que Mefibosete fosse servido por vários servos. Ele foi totalmente restaurado, abençoado, agraciado, restituído na mesa do rei, no palácio, comendo na presença do rei Davi. Irmãos, essa figura de Davi, ela pode representar muito a figura do nosso Pai, do nosso Deus. O que Ele quer fazer conosco, o que Ele quer fazer com as Mefibosetes, que estão por aí, precisando de uma intervenção, precisando de uma ajuda, precisando de um braço estendido, para que ele seja totalmente restaurado. Em terceiro lugar, irmãos, nós vimos aqui o terceiro personagem do texto. O primeiro, Mefibosete, que pode ser um símbolo também de uma pessoa que está longe de Deus. Davi
a sua misericórdia, a sua graça, representando também ali o que Deus quer fazer com o homem prostrado e caído. E agora a gente vê Ziba, é o exemplo de um evangelista, é o exemplo de uma igreja, o que Deus quer de nós. A palavra do Senhor diz que no verso 2, Davi fala o seguinte, pergunta se existia alguém da família de Saul, pelo qual ele poderia fazer alguma coisa. A Bíblia fala aqui no verso 2, havia um servo na casa de Saul, cujo nome era Ziba, e ele se prontificou em ajudar a Davi. Meus irmãos, Ziba, ele é um personagem da palavra que fala das características da igreja, como que devemos ser nesse papel da evangelização. Tem muitos Mefibosetes por aí. A vontade de Deus é restaurar, é salvar, é restituir o homem, levar ao palácio, é tratá-lo como filho, é salvar sua alma, restaurar a sua vida, a sua família, dar dignidade, dar paz, preencher o seu vazio, resolver a sua vida. É isso que Deus quer fazer, o que Ele pode fazer, e é aquilo que Ele está fazendo em milhares de pessoas. Mas Deus precisa do Ziba. O Ziba é aquele que é servo, aquele que tem gratidão e serve a Deus. Havia um homem, graças a Deus, havia Ziba. Deus procurou alguém para colocar na brecha. Davi queria saber quem podia ajudar. E prontamente havia ali Ziba, servo de Saul, um homem extraordinário, leal, escravo, pronto para servir imediatamente ao seu Senhor. E é isso que Deus quer, que você esteja de prontidão, em gratidão, amor, pronto para fazer a obra de Deus. E Deus pergunta aqui na Bahia, na igreja presbiteriana da Mangueira, existe alguém na casa de Saul, para que eu use de bondade e misericórdia para com ele? E Ziba se levantou prontamente e falou o seguinte, eis-me aqui, eu sou servo de Saul, e eu estou pronto para ajudar. Meus irmãos, eu creio que é o tipo de pessoa que Deus quer usar na igreja hoje, pessoas servas, pessoas com gratidão e amor no coração para ir atrás do Mefibosete e levá-lo ao palácio. E a palavra de Deus diz que Mefibosete, aliás, que Ziba não era apenas servo por gratidão e amor, mas o versículo 2 fala assim, havia um servo da casa de Saul, cujo nome era Ziba, chamaram-no para que ele viesse a Davi. Ziba, além de ser servo, ele era obediente. Quando chamaram, falaram assim, Ziba, rei Davi está chamando você para ajudar. Ele não discutiu, não questionou, não duvidou, ele prontamente foi em obediência ao chamado. O que Deus quer da igreja hoje, irmãos, é uma igreja serva, uma igreja grata, uma igreja amorosa, uma igreja obediente, uma igreja disposta a fazer a obra de Deus, de testemunhar, de buscar os Mefibosetes, que estão afastados, que estão arruinados, que estão no inferno mesmo, irmão, porque a pessoa sem Deus é incompleta, é uma pessoa vazia, é uma pessoa sem paz, é uma pessoa sem outra opção, é uma pessoa necessitada, é uma pessoa que está em caso de emergência, precisando de alguém para ir buscar. E nós vimos aqui Ziba prontamente se dispôs em obediência, em serviço, em gratidão, em amor. E ele se colocou diante de Davi. No versículo 5 fala assim, perguntou-lhe o rei, és tu Ziba? E ele falou, eu mesmo teu servo, eu estou de prontidão para fazer aquilo que o Senhor ordenar. E a palavra de Deus nos fala, irmãos, que Ziba era um homem que prontamente foi usado por Deus, usado por Davi, para conduzir como instrumento de Deus para a salvação e restauração, Mefibosete ao palácio. Versículo 5, então mandou o rei Davi trazê-lo de Lodebar, da casa de Maquir, filho de Amiel. Ziba conhecia Mefibosete, foi instrumento para levá-lo até o rei. Uma coisa interessante, irmãos, Davi simplesmente mandou levá-lo ao palácio. O que Deus nos manda é simplesmente pregar o evangelho, testemunhar e conduzir as pessoas ao palácio. O resto é com Deus. A nossa função é pregar, testemunhar, falar de Jesus, levar as pessoas ao Senhor, o resto é com Ele. A salvação não vem do homem, não vem do pregador, vem de Deus. Nós pregamos, o Espírito Santo testifica, a pessoa decide. Evangelizar é você pregar o Evangelho de forma tão clara e objetiva que a pessoa compreenda e diga sim ou não. A nossa função é pregar,
É Deus que salva e toca o coração. Deus tem o seu povo, Deus tem a sua igreja. Nós não sabemos quem é, mas Deus sabe, e Ele manda pregar o evangelho a toda criatura. Lá em Mateus 18 fala assim: ide, portanto, fazei discípulos de todas as nações. Marcos 16, 20. E eles, tendo partido, pregaram em toda parte, cooperando com eles o Senhor e confirmando a palavra por meio de sinais que seguiam. Lucas 24 fala assim: então lhes abriu o entendimento, em que em seu nome se pregasse arrependimento para a remissão de pecados a todas as nações, começando de Jerusalém. A única ordem de Davi foi o seguinte: Ziba, eu quero que você traga Mefibosete ao palácio, deixa o resto comigo. Irmãos, o que Deus está mandando para a igreja nessa manhã é para você buscar os Mefibosetes, como Ziba fez, em obediência, disposição, amor, você fazer a mesma coisa. Agora, uma coisa interessante, irmãos: quem não prega o evangelho, quem não testemunha de Jesus, quem não é sal e luz do mundo, algumas coisas estão acontecendo com essa pessoa. Se você não prega, se você não é ganhador de almas, se você não fala de Jesus, se as pessoas não sabem que você é crente, que você é uma pessoa de Deus, ou você nunca se converteu e nunca conheceu Jesus, ou então está em pecado e desviado e fora da bênção e precisa de mudança de vida. Porque a melhor coisa que nos aconteceu foi Jesus. A melhor coisa que podemos falar e pregar e dar de presente, se é que não podemos dar de presente, porque é o Senhor que salva, Ele que vai ao encontro, mas pregar e apresentar o evangelho. A melhor forma de amor, a melhor declaração de amor de um cristão é quando ele fala de Jesus. Porque quando a pessoa se encontra com Jesus, Ele resolve a vida dele, resolve no casamento, no trabalho, na saúde, nas finanças, ele é restaurado, a habitação, Deus mora nele pelo Espírito Santo, Deus trata como filho, leva para o palácio, Deus muda a história, Deus resolve tudo, irmãos. E eu louvo a Deus porque alguém falou para mim a respeito de Jesus, há mais de 30 anos atrás, e eu falo: Deus, eu não tinha ideia daquilo que o Senhor poderia fazer na minha vida, como que o Senhor me restaurou, o Senhor me levou para o palácio, comendo na mesa do rei, na presença do rei, o Senhor restaurou, restituiu tudo, e me deu mais do que eu imaginava. Deus tem feito infinitamente mais do que eu creio, do que eu penso, do que eu imagino. Ele supera todas as expectativas do ser humano, e eu fico maravilhado dizendo: Deus, me faz um ganhador de almas, para que eu possa ser usado por Ti, para que o maior número de pessoas Te conheçam. Eu creio que esse deve ser o desejo da nossa alma, do nosso ministério, é fazer com que o possível e o impossível, para que o maior número de pessoas se cheguem a Jesus. É por isso que você está aqui. Deus, quando nos salva, Ele nos salva, não simplesmente para ir para o céu, não simplesmente para ter comunhão conosco, Ele nos salva para que sejamos luz e sal, que sejamos testemunha, que preguemos o Evangelho, que falamos o Seu nome. A palavra de Deus é poderosa. Ele diz assim: assim como o Pai me enviou, eu vos envio. Guardar a minha palavra, guardarão também a vossa. A palavra de Deus é poderosa, meus amados. Deus resolveu salvar o homem através da pregação da palavra. A fé vem pelo ouvir, e ouvir o Evangelho. E quando nós pregamos, Deus testifica, e Deus realmente toca o coração. Ele convence do pecado, da justiça e do juízo. Eu creio, irmãos, que tudo que podemos oferecer, a coisa mais importante é Jesus Cristo, é o Evangelho, é a pregação da palavra, e a pessoa, ela muda de vida mesmo, irmãos. E você observa aqui no texto, nós vimos aqui Mefibosete, a situação que ele se encontrava, a situação onde ele estava, aleijado, de ambos os pés, um cão morto, uma pessoa com autoestima lá embaixo, uma pessoa desanimada, desprezada, uma pessoa sofrida, abandonada, de lado, mas agora uma pessoa totalmente restaurada no palácio, vivendo como filho e tendo total dignidade do rei, na intimidade do rei. É assim que Deus faz, irmãos. O Evangelho é tudo. Conversão, para mim, é o assunto mais importante da Bíblia. A cruz, o derramamento de sangue do Senhor Jesus, que veio para transformar o homem, para salvar o homem, para pagar o preço do resgate da sua alma.
Então isso é maravilhoso. Devemos pregar como Ziba, levar as pessoas ao palácio, pegar Mefibosete. Nós temos que ser igreja que está por dentro da história, que sabe onde os Mefibosetes estão, e levá-los ao palácio. Quando alguém perguntou, existe alguém da casa de Saul? Ziba falou, eu conheço a história, eu sei onde ele mora, eu sei onde ele está, eu sei o que ele precisa, e eu posso fazer, eu posso ir buscar. Irmãos, nós sabemos onde os Mefibosetes estão, nós sabemos quem eles são, e como devemos fazer para trazê-los à presença de Deus, pela pregação do Evangelho, pelo testemunho do que Ele fez conosco. Ele pode fazer qualquer um, em nome de Jesus. Então nós precisamos de pregar o Evangelho. Eu creio que quando você não prega o Evangelho, como eu disse, ou você não converteu ou está desviado, porque a boca fala daquilo que o coração está cheio. Amém? Irmãos, como a palavra do Senhor ensina, 1 João 5,12, quem tem Jesus tem tudo, quem tem Jesus resolve a vida, acabou a miséria, acabou o inferno, acabou tudo, Ele preenche, amém? Ele é tudo em nós. Então a função da igreja é pregar. Agora, se você observar, aí você pergunta assim, mas pastor, como que a pessoa deve se aproximar de Jesus? Eu vou pregar o Evangelho, tem ali os Mefibosetes, a vontade de Deus para com Mefibosete, a vontade de Deus para com a igreja. Agora, como que Mefibosete, como que eu devo ensinar Mefibosete a chegar-se ao palácio? Como é que chega? Irmãos, é como Mefibosete chegou. Olha só no versículo 6, fala que, vindo Mefibosete, filho de Saul, ele aceitou o convite, ele acreditou no convite. Irmãos, o que Deus quer é que você pregue, o que Deus quer é que você testemunhe. Agora, o resto é com Deus, irmão. Deus vai colocar fé, Deus vai colocar convicção, vai fazer a obra, vai operar com o Espírito Santo. Ele falou o seguinte, eu sou o bom pastor, eu dou a vida pelas minhas ovelhas, as minhas ovelhas ouvem a minha voz, elas me seguem, ela conhece a minha voz, ela conhece o bom pastor. A minha igreja, ela vem, ela crê, ela vai aceitar. Meus irmãos, tem muito Mefibosete por aí caído, aleijado, cão morto, gente sofrida, gente arruinada no casamento, na criação dos filhos, nas drogas, na mentira, na heresia, no sofisma, pessoas que estão no pesadelo, pessoas que estão arrastando, pessoas que estão aí como pessoas miseráveis, mas a culpa é às vezes nossa, irmão, porque nós nos colocamos diante de quatro paredes, ficamos celebrando, alegrando, chorando, e até levitando, e sai daqui e não fala para ninguém, guardamos. O evangelho do egoísmo não existe, ele não é de Deus. O evangelho tem que ser compartilhado. Você entra para adorar, sai para adorar, e para pregar, para brilhar, para salgar, e falar de Jesus, e falar, Deus pode acabar com o seu inferno. Eu estive pregando o evangelho no Rio de Janeiro, tempo atrás, e se converteu um dos maiores macumbeiros, feiticeiros do Rio de Janeiro. Irmãos, lá no Rio de Janeiro tem muito muro estragado, não é que ele vai pichar muro bonito, não. Ele começou a colocar umas mensagens em cartazes, eu achei até engraçado, porque na maneira dele, ele colocou o seguinte, Jesus expulsa Exu Caveira, Jesus expulsa Marimulando, Jesus acaba com todo espírito de pomba-gira na sua vida, Jesus venceu os demônios, pisou na cabeça da serpente, venceu Satanás de forma definitiva, para sempre. Eu fui liberto pelo sangue do Cordeiro. Comecei a ver aquilo ali na região de Mogi Guaçu, e eu falei, gente, esse homem converteu mesmo. Eu procurei saber quem ele era. Eu falei, rapaz, estou vendo a mensagem que Jesus expulsa o Exu Caveira, acaba com os demônios, que venceu o inferno, que pisou na cabeça da serpente, e que ressuscitou, e que ele voltará, que ele é... Aí o rapaz falou comigo, pastor Toninho, quem converteu aí foi um dos maiores macumbeiros, feiticeiros do Rio de Janeiro. Esse homem era terrível, mas Jesus salvou a vida dele. Ele é nova criatura, ele é pregador e mensageiro do Evangelho, se tornou evangelista. Esse moço não para de pregar hora nenhuma. Irmãos, o normal é pregar, anormal é ficar calado. O Hudson Taylor, missionário na China, lendo um dos seus livros, ele falou uma declaração muito importante, ele falou o seguinte, nós negamos Jesus muito mais com silêncio
do que com palavras. O seu silêncio é mortal. Tem gente que fala assim: quem vive o Evangelho não precisa pregar o Evangelho. Jesus viveu o Evangelho, mas ele pregou o Evangelho. A salvação não é por testemunho, a salvação é pela palavra de Deus. Amém? Deve testemunhar, é claro, para que a sua palavra tenha autoridade e credibilidade, mas o silêncio é mortal. Eu lembro quando eu me converti, meus irmãos, eu era mago que dava dó, paletó listado de uma lista só, como aquela música do Rebanhão, mas Jesus entrou no meu deserto, mudou a minha vida. E eu me lembro, irmãos, eu era ovelha negra da família, minha mãe ela chorava de tristeza por minha causa, não dormia enquanto eu não chegava, só tinha cabelo e osso, mais nada. Mas alguém um dia falou de Jesus para mim. Deus mudou a minha história, pregou o Evangelho para mim durante 9 meses. Eu odiava crente, eu tinha pavor de igreja, eu tinha medo, não sei se era medo, se eu tinha preconceito, achava que o Evangelho é para um tipo de gente, para tudo quanto é tipo de gente, menos para mim. Mas alguém falou de Jesus, falou do Evangelho, eu entreguei minha vida a Cristo, e quando eu fiz isso, irmãos, nunca mais eu fui o mesmo, nunca desviei. E Deus tem mudado meu coração. E eu lembro que na minha escola eu tinha uma professora de português e tinha um professor de projetos. Os dois, quando ficaram sabendo, porque eu preguei para a escola inteira, irmão, comecei a falar para todos que Jesus tinha mudado a minha vida. O pessoal ligava lá para casa: o Toninho está aí, quem é aquele que fala de Jesus? Aquele moço que fala de Jesus está aí. Minha mãe falava: quem ficou meio doido, mas esse não está pirado. Ele só fala de Jesus, é Jesus de manhã, de tarde, de noite, porque o Evangelho é Jesus, e quem quer mais do que Jesus, traz de casa, vai buscar em outro lugar, porque Jesus é tudo, irmão. Se Jesus não te satisfaz, nada mais desse mundo vai te satisfazer e preencher seu coração. O que Deus ofereceu foi Cristo, e é o que você precisa, é Ele. As demais coisas serão acrescentadas, vem a reboque, vem de gruja, mas Ele é essencial. Eu lembro na escola, aí os professores vieram me abraçar: nós temos mais um irmãozinho aqui na igreja, um irmãozinho na fé. Comecei a olhar assim, aí o outro chegou e falou: nós temos aqui mais um irmãozinho na fé. Eu falei: engraçado, vocês são crentes? Nós somos crentes da igreja da catedral. Engraçado, não parece não. Vocês nunca falaram de Jesus para mim, nunca testemunharam na escola, vocês são agentes secretos de Jesus, vocês são crentes, ninguém sabe, vocês são tudo mentiroso, vocês são a luz colocada debaixo da mesa, e Jesus fala que a luz coloca em cima da mesa, a luz brilha, o sal tempera, o sal é diferente, não deixa apodrecer. Eu podia ter me convertido há mais tempo. Há quanto tempo vocês estão me seguindo aí na escola, dando aula para mim? E eu nunca fiquei sabendo que vocês eram de Jesus. Vocês são do capeta. Vocês são da religião. Mas de Jesus, não aceito. Fiquei muito chateado, porque disseram para mim que eram crentes, depois que eu tinha me convertido. Eu falei: grandes coisas, grande testemunho é esse que estão dando. Para mim é testemunho de funeral, vocês não valem nada. Fiquei bravo, porque Jesus entrou no meu coração, eu comecei a pregar, evangelizar, falar de Cristo, e até hoje, o que eu quero da minha vida, levar pessoas ao Senhor, mais nada. Se eu fizer, está bom demais. O possível e o impossível, para que o maior número de pessoas vá a Jesus Cristo. Essas pessoas, elas irão a Jesus como Mefibosete foi, como eu fui, e ele foi crendo, aceitou o convite. Alguém me levou para o palácio. Vamos para o palácio. Você mora na favela, você mora em Lodebar, você mora no Egito, você mora no inferno, você mora num lugar maldito. Vamos para o palácio, vamos para o reino de Deus, vamos para a presença de Jesus, vamos comer na mesa dele, na presença dele. Ele vai te dar dignidade. E a palavra de Deus fala, versículo 6, Mefibosete se humilhou, ele se curvou, porque a graça de Deus aos humildes. Ele rejeita a soberba. Tem gente que acha que não precisa de Deus. Tem gente que acha que está pegando um boi de ir na igreja. Deus está pegando um boi comigo, estou indo na igreja, estou dizimando. Eu sou importante demais para essa igreja. Você
está pegando banho com chifre e tudo, meu irmão. Quem é privilegiado está aqui é você. Quem acha que está fazendo... eu vou na igreja fazer um favor para Deus. Eu vou na igreja pagar o culto, pagava missa, agora paga culto, né? Porque virou a mesma coisa para muita gente, só mudou o lugar. Virou missa gospel, virou religião, virou ritual, virou legalismo, não cristianismo. Pessoas não pregam mais o evangelho. Eu me converti em 1980. Lá em Belo Horizonte teve um avivamento de pregação, todas as praças havia culto evangelístico, pregação, blitz. As blitz lá era o seguinte, vinham jovens, tinha um lugar lá que estava cheio de jovens, jogando fliperama, brincando tal, e perto daquelas boates lá e tal, vinham vários jovens de um lado do outro. Eu ficava apertado. O que esses meninos estão querendo? Blitz. Tem Jesus? Não, está preso. Tem Jesus? Não, você está preso, está em cana. O que é? Você está no inferno, rapaz. Tem que ser liberto. Nós viemos aqui orar para Deus libertar e abençoar a sua vida. Esses jovens pregavam dentro da boate, de madrugada, nos barzinhos, nos antros da terra, no meio do carnaval. Um dia eu estava na boate, o rapaz chegou perto de mim, tem Jesus? Eu falei, não é possível. Até aqui dentro, eu falei, aqui dentro também. Você está em cana. Nós estamos aqui, nós viemos pregar o evangelho, porque Deus mudou a nossa história. Nós vivíamos esse inferno que vocês estão vivendo, mas Deus pode mudar a sua vida. Parei de sair, falei, não é possível. Onde eu vou, eles falam de Jesus. Peguei minha motocicleta, fui ver um show de campeonato de asa delta, lá na Serra da Moeda. Estou na minha motocicleta, de repente para um rapaz, parou, eu parei, blitz, falei, não é possível. Você está preso. Tem Jesus? Falei, tem não. Rapaz, louro, cabeludo, olho azul, cheio de bracelete, que tinha se convertido em Guarapari. Alguém falou de Jesus para ele. Era traficante de cocaína. Ele falou, Deus mudou a minha vida, eu quero pregar o evangelho para você. Me levou lá para a montanha, tirou o Novo Testamento, de Gideões Internacionais e falou de Jesus. Eu falei, esse papo-aranha de crente eu não quero nem ouvir, sai fora. Ele falou, rapaz, você precisa de Jesus. Você é um alvo fácil na mão do diabo. E eu vim aqui para te libertar, como instrumento de Deus na sua vida. Porque eu estava a caminho da morte, do inferno. Eu fui restaurado. Deus mudou a minha história, vai mudar a sua. Cala a boca e escuta em nome de Jesus. Pregou o evangelho, irmão. Eu louvo a Deus pelos zibas da igreja. Louvo a Deus pelo Senhor, que usou de misericórdia e bondade comigo. Tocou meu coração para que eu me curvasse diante dele. Coração duro, mas eu fui quebrado. Fui realmente humilhado. Mas Deus não levou em conta o tempo da minha ignorância. Louvado seja o nome do Senhor. Irmãos, Mefibosete, filho de Jonatas, filho de Saul, e veio ali se humilhando. A palavra do Senhor fala que Davi falou o seguinte, Mefibosete, versículo 6, ele falou, eis-me aqui teu servo. Olha só, irmãos, que homem disposto, ele se entregou por inteiro. Uma certa vez, Billy Graham, pregando uma cruzada de evangelização, fez um apelo, as pessoas vinham a Cristo, aqueles que queriam receber oração. Havia um homem ali que perdera as 2 pernas na guerra. Ele falou assim, ô pastor, Jesus aceita alguém pela metade? Ele falou o seguinte, se alguém pela metade se entregar por inteiro, ele aceita. Mas alguém que entrega alguém inteiro, entrega pela metade, não aceita não. Entendeu? Alguém pela metade que se entregar por inteiro, Deus aceita. Mas tem muita gente inteira que se entrega pela metade, Deus rejeita. Ou você é 100% de Jesus, ou você é 100% do diabo. Ou você ajunta ou espalha, ou você ama ou odeia, ou você segue ou persegue, ou você é bênção ou é maldição, ou é céu ou inferno. Não existe o meio do caminho. E quero terminar dizendo o seguinte, meus irmãos, que teve um rapaz que teve um sonho. Não sei se foi sonho, se foi pesadelo. Sei que ele contou a história lá, e ele sonhou que estava em cima do muro. E de um lado havia os demônios, de outro lado os anjos.
Só que os demônios tratavam muito bem dele em cima do muro, mandando suco, água de coco, muqueca. Ô, gente, tem nada a ver com aquilo, não. Nada a ver. E eu estou contextualizando com a Bahia. Se eu estivesse lá no sul, era chimarrão, né? E os capetão dando para ele suquinho, tratando bem, batendo na costinha dele. E os anjos, chamando a atenção dele, rapaz, desce daí. Aí não é seu lugar, não. E ele ficou preocupado com aquilo, ficou bem chateado com os anjos. Falei, esses anjos é trivial demais. Eu gosto do capeta, o capeta é que é legal. Eles me tratam bem. Aí ele perguntou ao diabão lá, o diabo, porque eu estou em cima do muro, vocês me tratam tão bem, rapaz, por quê? Aí o diabo falou, porque o muro é nosso. Quem está em cima do muro, já sabe onde é que está, né, irmão? O muro é do diabo. Não existe cristianismo em cima do muro, não, irmãos. Uma vez eu perguntei a um rapaz na minha igreja, se ele era evangélico, ele falou assim, eu sou não praticante. Foi desgraçado. Eu sou evangélico não praticante. Eu falei, rapaz, mas você é da pior espécie que eu conheço, então. Você começou a inventar uma nova moda agora, rapaz. Aí perguntei ao outro, acho que foi pior do que ele. Ele falou, pastor, eu sou crente, mas não sou chato, eu sou light, eu não incomodo ninguém. Eu falei, do jeito que o capeta gosta. Você é do jeitinho que o diabo gosta. Crente que não incomoda, crente light, crente não praticante. Tudo está em cima do muro, irmão. E o diabo não vai te incomodar porque está do lado dele. Cristianismo tem que ser ziba. Tem que pregar o evangelho. E para chegar diante de Jesus, tem que fazer como Mefibosete, tem que se curvar, tem que crer, tem que obedecer, tem que se entregar por inteiro. E versículo 8, então se inclinou e falou, como é que você olha para um cão morto? Irmãos, para se aproximar de Jesus, tem que reconhecer o pecado, tem que reconhecer a sua situação, e saber que só Deus pode mudar a sua vida. Tem gente que se aproxima de Deus achando que é o tal, né? Temos que nos aproximar de Jesus, como cão morto. Não temos nada de bom para oferecer. Todas as nossas obras são como trapo de imundícia diante dele. É a graça que nos salva, é o amor que nos levanta. Foi o que Davi fez com Mefibosete. Mas Mefibosete também fez por onde? Ele se curvou, se humilhou, se entregou por inteiro. Ziba foi usado, instrumento de Deus para buscar e levar para o palácio. Irmãos, é um texto simples, mensagem simples do Senhor para nós, mas eu creio que pode ser usado para Deus colocar no seu coração mais paixão pelas pessoas, amor pelos Mefibosetes. Tem muito Mefibosete sofrendo aqui na Bahia, tem muita gente rastejando por aí como rato, vivendo na miséria, nos antros da terra, estão clamando por alguém que possa buscá-los. Deus já deu a sua palavra, e de pregar o evangelho. Precisamos obedecer, precisamos nos dispor, e precisamos ir aonde eles estão, com autoridade e poder, e levá-los ao palácio. O palácio, Deus abre as portas, Deus tem o seu povo, Ele dá a mesa, a pessoa faz a obra, o Espírito Santo testifica, Deus é maravilhoso. Então, que essa igreja seja uma igreja evangelística, missionária, apaixonada por Jesus e pelas pessoas. E que, como Ziba, seja obediente, disposta, serva, para fazer aquilo que Deus manda, em nome de Jesus. Vamos orar, irmãos? Vamos colocar de pé, vamos falar com Deus. Deus amado, em nome de Jesus, obrigado pela Tua palavra. Obrigado porque eu era um Mefibosete, aleijado dos pés, mãos, boca, completamente apagado, completamente arruinado, completamente fora do palácio, no Egito, no mundo, de dor, de vazio, de ilusão, desilusão. Mas obrigado por Ziba, aquele Ziba que até hoje eu não esqueço, que foi atrás de mim, que foi até os antros da terra, à minha procura, nos lugares mais difíceis, impenetráveis, lugares dos esconderijos, os caminhos e valados. Obrigado porque eu estava lá deitado,
arruinado, alguém me achou. Obrigado porque Ziba me levou para o palácio. E o Senhor não deu as costas para mim. O Senhor abriu a porta do palácio, da mesa. E obrigado porque até hoje eu tenho comido na tua presença como teu filho. E o Senhor me fez entregar por inteiro. Louvado seja o teu nome, porque o Senhor tem dado qualidade e quantidade de vida. O Senhor tem sido tudo para mim. O Senhor tem sido a razão da minha vida. Muito obrigado pela paz, pela alegria que eu tenho, pela paixão pelo Senhor. Deus, pela obra completa, pelo Senhor Jesus no Calvário, pelo que Ele fez por mim. Obrigado pela ressurreição, pela presença dEle. Obrigado, Deus, por tudo, por essa igreja, por mais um ano de vida. Aqui nessa manhã, o Senhor vem abençoar algum Mefibosete que porventura esteja aqui nessa hora. Fazer com que o Senhor levante os Zibas, pregadores, evangelistas, testemunhas, pessoas obedientes, servas, dispostas a fazer a Tua palavra, a Tua obra. Abençoa, Pai. No nome de Jesus, o Senhor venha repreender o inimigo. O Senhor venha tirar de nós todo e qualquer impedimento que nos impede de fazer a Tua obra, de tornar notória a Tua palavra. Pai, que jamais sejamos agente secreto do Senhor, que possamos brilhar uma luz em cima da mesa, que jamais sejamos luz negra, luz de boate, mas luz que brilha com toda a sua força, um sal que seja fora do saleiro, para salgar, para iluminar, temperar, alimentar e fazer diferença. Que Salvador seja melhor a partir de hoje, pela instrumentalidade da Tua igreja aqui nesse lugar, que possamos sair daqui pregando, testemunhando, falando, que o Rei convida para o palácio. Em nome de Jesus, e para a glória de Jesus. Amém. Amém.